Você conhece a história de Semíramis? Aquela que dizem ser a mãe de toda a idolatria mundial. Aquela que seria mãe de Nimrod, o construtor da Torre de Babel. Nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre ela, sua história em diferentes versões, a origem do mito, se ela realmente existiu e, claro, se essa personagem existe na Bíblia. Por isso fica com a gente até o final para descobrir tudo e mais um pouco sobre essa enigmática figura. Antes, eu só quero agradecer os apoiadores do canal que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão! Para quem quiser ajudar, na descrição tem várias formas. E você também pode se tornar membro do Clube de Canais, onde recebe acesso a vídeos e textos exclusivos. E vamos lá! Essa história começa após o dilúvio. A Bíblia conta que Noé se embriaga com vinho e adormece. E após isso, o filho dele, Cã, o encontra nu e desacordado em meio às vinhas e debocha da situação. Em resposta, então, Noé amaldiçoa a ele e seus descendentes. Dos filhos de Noé surgiram vários povos, sendo que dos filhos de Cã, através de seu filho Canaã, surgiram os cananeus. O outro filho de Cã, por sua vez, Cuxi, casou-se com uma mulher chamada Semíramis, e com ela teve um filho chamado Nimrod, que foi um grande caçador e construtor de várias cidades, incluindo Babel, ou o que mais tarde seria a Babilônia. Nimrod ficou conhecido entre todos os povos dos reinos e nações adjacentes, e recebeu várias ofertas e referências, se tornando de forma incontestável o primeiro grande rei, ou como também é chamado, o primeiro poderoso. Nimrod uniu os povos através de uma só língua para todos governar. Mas, subitamente, Nimrod se tornou perverso e maligno de um jeito que jamais tinha sido visto após o grande dilúvio. E então se rebelou contra Deus. O próprio nome Nimrod significa ele se rebelou. Ele ordenou a criação de imagens de vários deuses em madeira e pedra, e então começou a venerá-los, e também tentou erguer uma torre até o céu em Babel, que foi derrubada por Deus. E após isso, os seres humanos começaram a falar línguas diferentes, assim se espalhando pelo mundo e formando diferentes culturas. Nimrod converteu seu povo e os habitantes da terra aos seus falsos deuses e cultura, e ele próprio posteriormente começou a ser adorado como Deus Sol. E depois casou-se com a própria mãe, Semíramis. Sem, outro dos filhos de Noé, irmão de Cã e tio de Nimrod, matou o sobrinho perverso e tirano e o esquartejou, separando em pedaços suas partes, que foram espalhadas pela terra. Mas Semíramis conseguiu reunir todas as partes, com exceção de uma: o órgão reprodutor de Nimrod. Quando Semíramis retornou com os pedaços e declarou que nada poderia ser feito, pois não tinha o órgão reprodutor de Nimrod, ela disse que o próprio Nimrod teria subido aos céus para assumir seu lugar de Deus Sol, o proclamando como o deus Baal. Essa história é quase idêntica ao conto egípcio de Ísis e Osíris. Para quem tiver interesse, já tem vídeo aqui no canal sobre a mitologia egípcia. Semíramis ensinou que veio da lua e que a lua era uma deusa, e depois de um ciclo a lua ovulou, soltando um ovo no rio Eufrates, e passou a ser conhecida como a deusa da lua. Com o passar dos tempos, ela assumiu outros nomes como Ísis, Diana, Artemis, Astarote, etc., dependendo da cultura. Dizem que ela teria recebido alguma ajuda para ascender como deusa, né? Que alguns dizem ser de Satanás, outros dizem que foram dos anjos caídos que ficaram pelos mares próximos do Éden. Semíramis engravidou pouco tempo depois, dizendo que os raios do deus Baal, ou do deus Sol, a levaram a conceber um filho. Seu filho ficou conhecido como Tamuz, ou Dumuzi, na mitologia suméria e babilônica.
um dos deuses ligados ao Sol. E se ele era filho do deus Sol, então ele também deveria ser. E dizia Semiramis que ele era a reencarnação do próprio Nimrod. Tammuz, assim como seu pai, virou um caçador, mas foi morto por um porco selvagem. Então Semiramis reuniu as mulheres da Babilônia e elas jejuaram e choraram por Tammuz. Depois de 40 dias de jejum e clamores, Tammuz volta à vida e Semiramis passa a ser adorada como a doadora da vida. Depois Semiramis declarou para o povo que Tammuz subiu até os céus, junto com seu pai, e que os dois estariam com os adoradores da chama sagrada, chamada de Pai, Filho e Espírito Santo. E com o passar do tempo foram recebendo vários nomes diferentes em diferentes épocas e culturas. Segundo o pessoal que acredita que essa história é verídica, de Semiramis, Nimrod e Tammuz descende toda a idolatria mundial e as ideias reencarnacionistas que seriam mentira. Após a destruição de Babel, o povo da Babilônia começou a imigrar pelo mundo, conquistando outros povos e ensinando suas crenças. E essa trindade, Nimrod, Semiramis, Tammuz, teria tomado outros nomes pelo mundo, como Osíris, Ísis e Horus, Zeus, Afrodite e Eros, entre outros. Até o Deus verdadeiro mais tarde surgir para Abraão, e depois seus descendentes, Isaac e Jacó e seu povo, onde descobriram só existir um único Deus verdadeiro, que era o mesmo Deus de Noé, e que todos os outros são falsos. Então, teria sido assim que surgiu a idolatria e a adoração a vários deuses pelo mundo. Bom, essa é a versão religiosa. E aqui eu digo versão religiosa ao invés de versão bíblica, porque a maior parte disso não está na Bíblia. Muitos desses acontecimentos não estão contidos no livro de Gênesis. Nem o nome de Semiramis é mencionado em qualquer lugar da Bíblia Sagrada. Consequentemente, tudo relacionado a ela nessa história não tem embasamento na Bíblia. Então, de onde é que surgiu isso? Como é que ela foi parar dentro das histórias bíblicas? E é a partir daqui que a gente começa a entender e desvendar esse mistério. Então, vamos lá. Semiramis foi uma lendária rainha da Assíria, em fontes gregas, armênias e judaicas, que conquistou vários povos e que é fundadora da Babilônia e outros reinos, além de ter mandado construir os jardins suspensos da Babilônia. Lendas que descrevem Semiramis foram registradas por cerca de 80 escritores antigos, incluindo Heródoto, Plutarco, Eusébio de Cesareia, Polieno, Valério Máximo, Paulo Osório e Justino, a maioria datando dos séculos I, antes e depois de Cristo, embora existam fontes mais antigas. E apesar de as conquistas de Semiramis estarem no campo da historiografia mítica, o nome Semiramis é histórico, realmente existiu uma Semiramis. A esposa do rei assírio Sanciassad V se chamava Samuramat, que é traduzido para o grego como Semiramis. Após a morte de seu marido, ela atuou como regente para o filho menor de idade, Adad-nirari III, por um período de 3 a 5 anos. Ou seja, embora não fosse rainha de fato e sim regente, ela esteve por um breve período no controle do Império Neo-Assírio, que era um império bem extenso e travou várias guerras. Sabe-se que ela derrotou os Medos, um povo do leste que guerreava com os assírios, e anexou seu território. E é provável que tenha conquistado também os armênios, trazendo estabilidade ao reino, e entregou ao filho uma nação segura e de tamanho considerável. Uma das teorias mais plausíveis sobre a origem da lenda de Semiramis foi proposta por um estudioso alemão chamado Karl Lehmann-Haupt, que afirmava que a história se originou no leste com os Medos,
já que o primeiro contato entre medos e assírios ocorreu na época da então regente, mas chamada por muitos de rainha, Samuramate. Os medos acreditavam que ela era a fundadora do Império Assírio. Outros estudiosos especulam que os posteriores mitos gregos e iranianos em torno de Semíramis derivam de campanhas bem-sucedidas que ela travou contra esses povos e da novidade de uma mulher governando um império como esse. De acordo com estudiosos contemporâneos, ela tinha bastante influência na corte assíria, tendo até mesmo acompanhado o marido em pelo menos uma campanha militar. Isso explicaria como foi capaz de manter o trono após a morte do marido, já que o Império Assírio não admitia de maneira nenhuma mulheres em posições de autoridade. A não ser que esta mulher em particular tivesse poder suficiente para assumir o trono e mantê-lo. Embora não exista muita informação oficial sobre ela, os poucos registros são suficientes para sugerir que Samuramate esteve em pé de igualdade com os reis que vieram antes dela. E assim conseguiu manter o reino seguro após a morte do marido. Não se sabe exatamente o que ela fez durante seu reinado, mas parece que iniciou vários projetos de construção e pode ter liderado pessoalmente campanhas militares. Os historiadores especulam que o bem-sucedido reinado de uma mulher teria despertado um tipo de admiração maior do que o de um rei, pois tratava-se de algo sem precedentes. Ela foi poderosa o suficiente para ter o seu próprio obelisco esculpido e instalado em local de destaque na cidade de Assur, e é mencionada de forma proeminente em inscrições reais. E mais tarde foi misteriosamente colocada entre os deuses, sendo venerada na forma de um pombo. Segundo a lenda que se formou, ela era filha de uma deusa peixe, criada por pombos, que se casou com o rei da Assíria e deu à luz a um filho chamado Nínias e não Nimrod. Quando seu marido morreu, Semíramis traiçoeiramente reivindicou o trono e mais tarde se casou com o próprio filho. Essas lendas referentes a Semíramis e seu casamento com Nínias, também conhecido como Ninos, inspiraram novas histórias sobre seu reinado. Posteriormente, os medos conseguiram conquistar a Assíria, e depois ainda os persas conquistaram os medos. E aí a lenda foi passando de um povo para outro, e tendo coisas novas acrescentadas. Os persas eram conhecidos por conceder grande liberdade para que os povos dominados pudessem manter suas tradições e religião, desde que pagassem os impostos devidos. Então a lenda, ou melhor, as lendas, agora no plural, que já eram várias versões, de Semíramis, continuaram sendo contadas e até mesmo alteradas, com novos detalhes sendo acrescentados. A já lendária figura se fundiu com a deusa do amor Ishtar, o que explica suas aventuras eróticas. Aqui ela já era conhecida como uma insaciável ninfomaníaca, que mata seus parceiros, reconhecido na epopeia de Gilgamesh. Outros relatos antigos, tais como os de Diodoro Sículo, também parecem ter combinado histórias mais antigas do reinado de Samuramate com mitos e lendas relacionadas à deusa Astarte, ou Astaroth, e Ishtar, ou Inanna, como também é conhecida. De forma que, com o tempo, a rainha histórica se tornou a semidivina e mítica Semíramis, que a gente conhece. Mais tarde, a Pérsia foi conquistada por Alexandre o Grande, que fez questão de espalhar a cultura grega nos territórios conquistados. Então aí já houve mais sincretismo e mais mescla de detalhes nas lendas. Graças aos floreios incluídos em sua biografia por historiadores gregos posteriores, tornou-se a mais famosa rainha da Assíria, lendária por sua beleza, crueldade e apetite sexual. O primeiro a mencionar Semíramis é Heródoto, que conta que ela fortificou as margens do rio Eufrates e também menciona que um portão da cidade na Babilônia foi batizado em sua homenagem. Semíramis só foi para o contexto do cristianismo na Idade Média. Um dos primeiros que a colocam ali foi Santo Agostinho. Não que ele seja o responsável por inserir ela ali, o autor disso tudo. Não.
mas ele é o mais antigo autor cristão a estabelecer uma relação entre Semíramis, Babel e a Bíblia. Embora a lenda só tenha ganhado mais detalhes lá para o século XIV, quando aí sim, uma obra anônima liga Nimrod a Semíramis e a coloca como sendo mãe e amante do mesmo. Depois vários atores falam sobre Boccaccio, Dante Alighieri, que na Divina Comédia coloca Semíramis entre as almas luxuriosas no segundo círculo do inferno, Cooper, entre muitos outros artistas. E aí já existia essa ideia de Semíramis, ligada a tudo que é ruim, promiscuidade, idolatria, incesto. Não é muito diferente da história de Lilith, sobre a qual já tem vídeo aqui no canal, e a quem também associam a Semíramis. No século XIX, o pastor cristão Alexander Hislop publicou seu livro As Duas Babilônias, onde relaciona Semíramis com a prostituta da Babilônia, do capítulo 17 do livro de Apocalipse, e coloca ela como esposa de Nimrod, ainda que As Duas Babilônias seja claramente um livro de propaganda anticatólica e não tenha precisão histórica ou bíblica, continua a ser citado em certas obras e círculos protestantes como autoridade sobre o tema, exercendo forte influência sobre os leitores. E no século XX, Semíramis foi tema de vários filmes. Assim, ela aparece na arte dessa forma mais conhecida, desde antes do Renascimento até os dias atuais, em livros, pinturas, óperas, peças de teatro, filmes, novelas e até mesmo em animes e jogos. Então, resumindo, o que se sabe sobre Semíramis é que provavelmente foi uma rainha ou regente da Assíria, responsável por grandes feitos e por esse motivo se transformou em lenda, posteriormente num mito, que foi sendo refinado ao longo dos séculos e dentro de culturas e contextos diferentes, até adentrar a religião cristã já na Idade Média, muito longe da Antiguidade, e tendo alterações posteriores feitas por vários autores, como Hislop, por exemplo, que misturou partes de vários mitos de diferentes culturas e é usado por pastores até hoje como referência. De modo que hoje muitos acreditam na história que eu contei no começo do vídeo. Longe de mim querer discutir a veracidade ou não do livro de Gênesis. Cada um acredita ou desacredita do que quiser. O fato é que Semíramis não existe ali. Ela foi inserida ali pela religião, ou por má fé, ou por liberdade poética em alguns casos. A novela Gênesis mesmo da Record coloca ela ali, tendo causado bastante polêmica na época por causa disso, mas obviamente por se tratar de uma novela, precisa de muitos capítulos, né, para ficar por meses no ar, então liberdade de criação é necessária. Mas é importante entenderem isso, ela é uma personagem literária e não bíblica. Nimrod, se existiu, viveu cerca de 2300 a.C., enquanto que Samuramat viveu no século 8 a.C. Então aí já é muito tempo de diferença, já não teriam como serem mãe e filho. Isso supondo que de fato existiu um Nimrod, e que ele não seja apenas uma alegoria bíblica, para representar a soberba humana, já que muitos dizem que é disso que se trata a história da Torre de Babel, sobre a qual, aliás, já tem vídeo também aqui no canal. Mas, sabe, então é necessário estudo e conhecimento para não se cair em truques usados por líderes religiosos para manter o povo na ignorância. E isso acontece muito com a figura de Semíramis, bem como acontece com Lilith e o próprio diabo. Chegam até ao ponto de dizer que Semíramis está mancomunada com o diabo, e por isso ela cada vez mais espalha a idolatria pelo planeta, assim afastando o povo de Deus. Dizem alguns até que ela é modelo para a Estátua da Liberdade, que por sua vez está em vários locais, como em várias cidades que levam réplicas menores da estátua, na abertura da Columbia Pictures e nas lojas da Havan, e que está estampada nas notas do real, assim aumentando a idolatria mundial
e afastando as pessoas cada vez mais de Deus. E embora sim a mulher da Estátua da Liberdade e das Notas do Real sejam a mesma pessoa, isso é verdade, não se trata de Semíramis, e sim de uma mulher chamada Marianne, símbolo da Revolução Francesa e dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela é uma alegoria da República, também chamada de Senhora da Liberdade. Bustos dela, contendo o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, são vistos em praticamente todos os edifícios públicos da França. E para quem não sabe, foram os franceses que construíram a Estátua da Liberdade e deram de presente para os Estados Unidos. Então é necessário cuidado com quem diz ser seguidor de Deus e seus mandamentos, mas foca mais em mitos e histórias sem sentido, usados por pastores podres de ricos, do que em seguir a própria Bíblia Sagrada. Eu vejo muitos comentários em vídeos aqui sobre determinados temas, de pessoas falando que isso é blasfêmia, isso não está na Bíblia, se está na Bíblia não existe, etc, etc. Mas aí são essas mesmas pessoas que defendem com unhas e dentes que histórias como essa são reais. Coerência, gente. Bom, não esqueçam do like aí, porque isso é importantíssimo para a entrega desse vídeo e o crescimento do canal. E se inscreva aí para receber os próximos lançamentos, que eu garanto serão muito bons. Até o próximo vídeo. Gratidão.